Tema, céu e inferno, para onde irás? Para onde iremos? Para onde iremos? Vai deixar tudo aceso. Deixar tudo aceso. Queridos amigos e amigas, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, permaneça e socorra a nossa palavra na noite de hoje, a fim de que, ao sairmos daqui, possamos sair melhores do que aqui chegamos, levando as vibrações de paz, de esperança e de amor. No século XIX, nós tínhamos a ideia de um Deus justiceiro, aquele que se irava contra algumas criaturas e beneficiava as outras. E tínhamos uma ideia de um céu e de um inferno. Se você cometesse um equívoco ao longo da sua jornada, da sua vida, você estaria condenado para sempre ao inferno. Poderíamos pensar assim, de que mães, por exemplo, ficariam separadas eternamente dos seus filhos. E se você fosse bonzinho, você iria para o céu. Esse céu que nos foi apresentado há algum tempo atrás, um local de contemplação, um local onde não se faz nada, né? E a gente começa a refletir e pensar o seguinte: tudo que é demais enjoa. Você imagina, vai chegar uma hora que o céu ia ficar entediante. Porque é som de harpa 24 horas tocando, mas uma hora você quer ouvir um rock, um pagode, um samba, seja o que for, né? Nada para fazer, uma rede, né? Vamos imaginar, não é mais ou menos assim? Aquele campo verdejante, a rede eu já estou adaptando, tá? Então uma árvore, uma rede, sombra, e você lá deitado, sem nada para fazer. E o inferno que nos foi apresentado era aquele local mais quente que o Rio de Janeiro, no verão, onde tem alguém o tempo todo te cutucando. Essa era a ideia que nós tínhamos de passado. Mas aí, mais ou menos para o final do século XIX, os espíritos, com Allan Kardec, nos trazem uma obra pouco estudada por nós que somos espíritas, e eu já deixo aqui o convite para o estudo. Céu, o inferno, ou melhor dizendo, como é o complemento, a justiça divina segundo o Espiritismo. Eu gosto mais desse tema, a justiça divina segundo o Espiritismo, e é o que nós vamos tratar um pouco aqui hoje. Porque falar do céu e inferno é fácil, né? No sentido daquilo que a gente já entende um pouco. Mas trabalhar principalmente a justiça divina no contexto do mundo atual, por exemplo, as guerras. Como encontrar justiça divina quando a gente vê guerra? Como encontrar justiça divina, por exemplo, como trazendo para os nossos dias, porque a gente gosta sempre de tentar trazer para a atualidade. A cidade do Rio de Janeiro acabou de sofrer um ataque com mais de 35 ônibus queimados há 2 dias atrás. O tráfico mata muito mais do que a gente possa imaginar nas grandes cidades do nosso país. Não estou falando lá do Oriente Médio, estou falando daqui. Porque às vezes parece que está tudo muito longe, mas tem coisa muito perto de nós acontecendo. Então, o livro vem nos lembrar sobre essa justiça divina, segundo o Espiritismo. E é importante nós lembrarmos que, voltando aqui à questão do inferno, de que até nas leis humanas a pena é de acordo com a falta, não é assim? Ou seja, se você comete um assassinato, é uma determinada pena, um roubo, um furto, enfim. Por que com Deus seria diferente? Por que Deus condenaria alguém que você errou uma vez, pisou na bola, errou, está condenado para sempre? Não quero conversa. Não, mais isso, mais aquilo, porque a gente sempre tem uma desculpa para os nossos erros, não é verdade? Nós somos expert em julgar o outro, em apontar o dedo para o próximo, mas quando é conosco, a gente tem inúmeros atenuantes. Não, mas naquele dia eu não estava bem, naquele dia aconteceu isso, aconteceu aquilo, mais. Mas independente disso,
Como condenar alguém eternamente se a própria lei humana que é falha, que as nossas leis ainda são falhas, porque nós somos falhos ainda. Ela preconiza para cada falta uma determinada pena. Nós não vamos entrar no mérito aqui se é cumprido, se não é cumprido, né? Isso não importa. Mas é assim que as leis humanas funcionam. Então, o conceito que os Espíritos nos apresentam no livro Céu e Inferno, ele vai apresentar um Deus diferente. Um Deus que não é o justiceiro, que está lá em cima, mandando queimar fulano, queimar Beltrano, destruir aquilo ali e aquilo lá. E nós estávamos carentes disso, de um Deus, sobretudo, Pai e bondoso, justo. Nós sentimos essa carência e por isso os Espíritos nos trazem esses ensinamentos. Desse Deus que não passa a mão na cabeça do equivocado, mas que oferece oportunidades para todos aqueles que erram e que caem. E essa é a beleza da doutrina espírita, essa é a beleza do ensinamento de Jesus Cristo. Quando esteve na Terra, o modelo e guia para nós, está aqui pergunta ali do Livro dos Espíritos. Qual é o nosso guia e modelo na Terra? É o Cristo. Ao longo das palestras, às vezes a gente vai citar aqui o Gandhi, citar outras pessoas. Sim, tem espíritos de grande elevação aqui na Terra. Mas modelo e guia para você seguir, meu amigo e minha amiga, é JC, é Jesus Cristo. Fulano pode se destacar ali e tudo, mas ele ainda é um ser em evolução. O mais perfeito que pisou neste orbe é o Cristo. Então, o ensinamento do Cristo é pautado o quê? Na crítica? No julgamento? Na condenação? Não. Mas o mais maravilhoso de quando a gente estuda a vida de Jesus é o seguinte, que ele foi o ser que mais estendeu a mão para todo mundo, mas ele não era conivente com o mal. Olha que curioso. Ele não era conivente com o mal. Então, esse Deus que os Espíritos estão nos apresentando é um Deus que não passa a mão na cabeça, mas é um Deus que nos mostra o caminho, mas principalmente que nos mostra que existem novas oportunidades. Eu errei aqui hoje, que dia é hoje? 26? 26 de outubro de 2023. Não importa o que eu tenha feito no dia de hoje, amanhã, dia 27, é um novo dia. E eu tenho novas oportunidades. Não importa se você olhar para trás na sua vida, e isso é muito de fórum íntimo, e você olhar para trás e pensar assim, meu Deus, já fiz muita besteira. Aí vou lembrar de novo aqui, só lembrança, né? Que a gente já deu uma palestra sobre isso. Saulo de Tarso. Imagina, quando ele era Saulo e se transforma em Paulo. Quando ele olha para trás da vida dele, o que ele mandou de matar de cristão, não dá nem para contar. Não está nem na estatística. Era muita gente. Ele mandou matar o irmão da noiva, da amada dele. Você imagina se ele parasse, eu acho que eu citei isso aqui na palestra quando eu falei de Paulo. Se ele parasse e olhasse para trás, ele ia entrar em depressão. Ia falar assim, acabou para mim. Evolução só na próxima encarnação. Vou arder no inferno, abre aspas. Mas o que ele fez com aquilo ali? Não, ele ressignificou e decidiu mudar a sua vida. Dali para frente, depois do encontro com Cristo, enfim, mas ele mudou. Então o que eu estou querendo dizer aqui é que não importa o que a gente fez até agora, o que importa é o que a gente pode fazer daqui para frente. E esse céu e inferno para onde iremos é só uma provocação. Porque na verdade vocês já sabem para onde vão. E eu também já sei para onde vamos. E a gente vai perceber também, e peço desculpas, né? Se de repente, quando a pessoa viu o tema e pensou assim, olha, vai ter uma fórmula mágica lá para eu ir para o céu. Né? Ele vai dar lá e faz isso, 2 colheres, 2 chás, sopa, isso, aquilo, vai resolver. Fazer uma porção mágica para ir para o céu. Me desculpa, mas eu vou te decepcionar. Porque o céu e o inferno são construções íntimas. São estados de alma. Tem uma história sobre um samurai
ele era um dos mais temidos, um bom samurai. E ele um dia, como todos nós, ele tinha curiosidade sobre o céu e o inferno. E ele foi procurar um sábio, para que o sábio pudesse falar para ele sobre o céu e o inferno. E aí ele chegou diante do sábio e falou assim: eu queria saber sobre o céu e o inferno. E aí o sábio começou a falar para ele: você é uma vergonha para a sua classe, olha como você é, olha a sua espada, olha isso. O samurai, munido da ira, tirou a espada, pronto para decapitar o sábio. E aí ele disse assim: aí começa o inferno. E ele, percebendo que o sábio arriscou a própria vida para dar uma lição, se ajoelha, muito envergonhado, e pede perdão a ele. E aí ele diz assim: aí começa o céu. Então, meus amigos, céu e inferno são estados de alma. São como a gente se comporta no nosso dia a dia, porque nós podemos estar no céu ou no inferno aqui. A gente não precisa ir para o mundo espiritual para isso. É muito comum quando você tem um dia muito difícil, né? Muito atribulado. Sabe aquele dia que deu tudo errado? Você já saiu de casa, passaram com água, molhou você, e isso e aquilo, dá tudo errado. Você foi chamado a atenção, o projeto que você fez no trabalho não deu certo, enfim. Aí você chega em casa e a pessoa que convive com você pergunta assim: como é que foi o seu dia? Você diz: foi um inferno. Porque para você foi naquele momento. Então, porque deu tudo errado ali, né? Mas o convite que eu quero, porque o estudo, a palestra vai fazendo gatilhos na nossa mente, e o meu objetivo é que vocês saiam daqui pensando sobre algumas coisas. E um convite que eu quero deixar para todos nós pensarmos aqui é: será que ao longo dessa nossa existência eu tive alguns dias de inferno, como eu acabei de citar aqui? Mas será que ao longo da nossa existência nós não tivemos dias de céu? Será que não teve um dia que você passeou, você esteve com a sua família, você fez aquilo que você gosta, você comeu aquilo que você desejava, ou você simplesmente deitou no seu sofá sem nada para fazer e você falou assim: hoje eu não vou fazer nada, e eu quero ficar aqui, numa boa. E você se sentiu bem. Ou você se sentiu bem em fazer o bem a alguém também. Enfim, será que ao longo dessa nossa existência, não estou falando dessa agora, estou falando de outras, não, porque as outras a gente não lembra, a gente esqueceu. Mas só dessa aqui agora. Será que a gente não teve dias de céu? E aí o convite que eu queria deixar para nós é que a gente pense nesses dias. Porque com certeza, por mais que a vida seja dura e difícil, e às vezes a gente acha ela injusta, eu tenho certeza que vocês, que eu, que nós, já tivemos muitos dias de céu na nossa existência. Então que a gente saiba também agradecer as oportunidades que nós temos, né? Perceber que existem coisas boas acontecendo. Mas, voltando aqui, né, para falar um pouco do nosso livro, na segunda parte, né, do livro Céu e Inferno, são casos de espíritos que passaram por aqui e que dão os seus relatos. Então, por isso, essa obra é riquíssima. Deixo o convite aqui para que a gente possa estudá-la, possa lê-la. Porque a gente aprende com os nossos erros, mas a gente também não aprende com o erro de quem está do nosso lado. Se alguém já fala para você: ó, eu fui e percorri aquele caminho ali, não deu ruim, não deu certo, você vai para ali também? Pior que vai, né? Às vezes a gente vai, né? Às vezes a gente é esforçado para errar, né? Mas a gente vai consciente, porque a gente já teve uma notícia, né? Ou seja, alguém já foi lá e falou assim: ó, não deu certo, e contou para nós, né? Então a segunda parte do livro Céu e Inferno, ela é recheada desses ensinamentos, de espíritos que passaram aqui, e existem relatos aqui de espíritos que dizem assim: ah, se eu soubesse. E aí, meus amigos e minhas amigas, não sei se tem gente que é a primeira vez, mas não sei se é o primeiro contato com a doutrina espírita, tá? Mas assim, a gratidão que a gente tem a Deus de conhecer a doutrina. Porque a gente está recebendo esse esclarecimento. E isso não nos torna melhor que ninguém não, tá? Mas a possibilidade de conhecer, de saber.
Tinha um senhor lá na casa que eu frequentava no Rio, né, que ele já desencarnou também, e ele falava isso, que ele pedia muito a Deus, quando ele reencarnasse, que ele pudesse conhecer o Espiritismo novamente. Ele falou assim, eu já sei, imagina, eu preciso ter contato de novo com a doutrina espírita, eu não perder isso, saber que a vida continua. Sabe? Então, assim, são relatos reais, tem espíritos suicidas, espíritos sofredores, mas espíritos felizes, espíritos em condições medianas. Então, é a segunda parte. Mas eu peço licença aqui para destacar apenas 3 itens desse livro. Na parte do capítulo 8º, das penas futuras segundo o Espiritismo, tem o Código Penal da Vida Futura. É um código, com vários itens, 32, 33 itens mais ou menos, né? E aí, esses 3 itens já seriam suficientes só para a gente bater esse papo aqui nessa noite, eu não precisava falar mais nada, porque ele já ilustra bastante o nosso assunto. Primeiro item, perdão. A alma ou o espírito sofre, na vida espiritual, as consequências de todas as imperfeições das quais não se libertou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz está intimamente ligado ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. O que quer dizer isso? Aquilo que nos espera pós aqui tem relação direta com aquilo que eu faço aqui e agora. Dolorido, né? Ou seja, eu não posso terceirizar a responsabilidade. Ah, foi minha sogra, meu marido, minha esposa, isso e aquilo. Não. Tu és responsável pelo aquilo que cativas e pelas escolhas que faz ao longo da tua existência. Os espíritos nos dizem isso o tempo todo. Os espíritos que ajudaram a codificação falam isso, e todos os espíritos que vieram depois, André Luiz, Emmanuel, e todo mundo vem falando nas suas obras, Joana de Ângeles, enfim, tantos, que nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. E ele diz aqui, ó, seu estado feliz ou infeliz depende da relação que nós travamos na vida corporal. Então, não tem segredo. E a fórmula, né, a matemática é uma ciência, eu sou da área de humanas, né? Mas a matemática é uma ciência exata, certo? 2 mais 2 é quanto? É 4. Não vai dizer, é isso, não, é exato. E isso aqui é exato também. Ou seja, se eu estou plantando as coisas negativas, o que eu espero colher? Aí você o que será que vai acontecer comigo depois? Muita gente tem essa curiosidade, né? O Livro dos Médiuns, por exemplo, numa parte, ele pergunta sobre isso. Onde algumas pessoas possivelmente queriam perguntar sobre a sua própria vida. Né? O que vai me acontecer no futuro? E ele fala que isso não é permitido, nem possível, que senão a gente deixaria de agir pelas nossas próprias vontades. Imagina, né? Ah, não, deixa eu consultar o que o Espírito vai falar para mim hoje. Sai ou não sai de casa? Faço ou não faço isso? Toma ou não toma aquela decisão? Fecha ou não fecha aquele negócio? Já pensou? E a nossa responsabilidade, onde estaria? E a gente, como é mestre em transferir a responsabilidade, se desse errado, o que a gente ia falar? Ah, foi o Espírito que me falou. Culpa do Espírito. Né? Ele que me deu essa dica que eu devia seguir por esse determinado caminho. Então, a responsabilidade é nossa. Aquilo que nos espera pós aqui, é aquilo que nós fazemos aqui. Então, é um alerta para nós. A doutrina espírita, ela vai nos convidar o tempo todo à renovação, a progresso, a melhoria e a sua autorresponsabilidade. Ou seja, nós somos responsáveis pelo aquilo que fazemos. Eu brinco, até já devo ter falado isso aqui em outra palestra, que às vezes muitas pessoas vêm para a casa espírita rápido e saem com a mesma velocidade que entram. Por quê? Porque a gente tinha a ideia de que a gente terceirizava as responsabilidades. Bom, se eu errar, em quem que eu coloco a culpa? É no Ney? É na Fernanda? É na Sônia? Em quem que eu boto a culpa? Aí o pessoal fala assim, não, querido, aqui no Espiritismo é diferente. Aí primeiro te dá uma boa notícia, fala assim, aqui você tem um livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. Pode fazer o que você quiser. Você faz na tua vida o que você quiser. Mas tu és responsável daquilo que faz. Ou seja, se der errado, não dá para botar a culpa no obsessor. A gente só transferiu os nomes
Lá a gente chamava de diabo, capeta, seja o que for, e hoje na doutrina espírita é o obsessor, um espírito que está em estado de inferioridade. Mas se ele te obsidia, é porque você mentalmente fixou com ele. Responsabilidade de quem? Nossa. É por isso que a doutrina espírita fala tanto para nós, para a gente cultivar os bons pensamentos. Revelam as suas companhias espirituais. Ou seja, com quem você pensa é com quem você está andando. Ou melhor, o que você pensa, corrigindo, é com quem você anda. Então, quer se afinizar com os bons espíritos, busque pensar no bem. Fuja da negatividade. Pare de reclamar o tempo todo. Porque a vida é difícil, a gente sabe disso, né? São os desafios. Então, você vê aqui, um item, dá para a gente conversar, né? O segundo item. Todos os espíritos... O terceiro item é o mais desafiador para nós e é uma quebra de paradigma para relacionamentos. Vamos falar aqui ainda dele aqui. Mas vamos lá. Todos os espíritos sendo perfectíveis em virtude da lei do progresso, importante lembrar que todos nós fomos criados simples e ignorantes com o objetivo à perfeição, então o progresso é inevitável. Vocês já perceberam que ele é inevitável? Tempos em tempos, às vezes, a gente insiste, vou dar uma pausa aqui, né? A gente insiste em ficar parado, né? Com licença. Vou sair um pouco não posso sair do foco, né? Deixa eu ficar. A gente fala assim, não, vou ficar aqui sentado. Licença aqui que eu vou sentar um pouquinho. Aí, você, não, vou ficar aqui parado, né? Eu aprendi lá no Espiritismo que a gente tem tantas encarnações, porque lá no Livro dos Espíritos não tem essa pergunta. Quantas encarnações você tem? Não, não tem. O que ele diz para nós é que a gente vai ter tantas encarnações necessárias a chegar à perfeição. Então, às vezes, a gente fica assim, eu vou ficar aqui parado. Já trabalhei muito nessa vida. Deixa para a próxima. Aí, o que vem? Vem alguma coisa assim que faz a gente levantar dessa cadeira e caminhar. Isso acontece na natureza. Lei de progresso, lei de destruição. Livro dos Espíritos, lei de destruição. Aquilo que parece uma destruição, na verdade, é um processo de renovação, dizem os Espíritos. Então, as grandes catástrofes, os grandes acontecimentos naturais, fazem parte de um processo de evolução. E isso é tão perceptível quando a gente vê essas tragédias muito grandes acontecendo aqui mesmo no nosso país. A gente percebe como a população, de uma certa forma, se movimenta para uma renovação e uma reconstrução do seu local, onde ela residia antes. Eu vi agora, nessa última tragédia do Sul, né? Ele falou, não, nós vamos reconstruir, né? A entrevista é essa. O cara tá ali, o cara perdeu tudo. Trago um exemplo mais próximo que eu vivi há um tempo atrás, região serrana do Rio de Janeiro. Petrópolis, vocês lembram, há pouco tempo foi devastada. Nova Friburgo, as regiões serranas, elas sofrem, né, muito com isso. E eu vi também um senhor, uma vez nessa de Nova Friburgo, ele dizendo isso. Ele falou assim, não, nós vamos reconstruir a nossa cidade. O cara se sentia dono da cidade. Olha como um movimento que aparentemente para nós é negativo, porque foi a destruição, mas desenvolve naquele espírito, primeiro, uma noção de pertencimento ao seu local, mas principalmente o objetivo de evoluir, de crescer, de melhorar, de mudar. Sabe, então, às vezes, aquilo que a gente vê de destruição, na verdade, é um processo de renovação, de progresso. E isso também na nossa vida. Então, quando a gente fica sentado muito tempo, a gente não vai ficar sentado para sempre. Não vai. Porque vai vir é igual a roda que vem passando assim, ou você corre, ou a roda te olha. Né? Porque ela vem levando tudo. Assim é o progresso, que faz a gente evoluir e crescer. Então ele diz, todos os espíritos são perfectíveis em virtude da lei do progresso. Cada um traz em si os elementos da sua felicidade ou da sua infelicidade futura. E os meios de adquirir uma ou evitar a outra, trabalhando para o seu próprio adiantamento. Então, de novo, ele diz aqui, somos nós. Com as nossas escolhas, com o nosso comportamento do dia a dia.
Mas aí eu quero ler o terceiro e paro aqui a leitura, que vai falar muito sobre essa questão dos nossos relacionamentos. E aí volto a lembrar da segunda parte desse livro, onde fatos de pessoas que viveram, que estiveram encarnadas, e que possivelmente talvez a gente encontre histórias daqui dentro da nossa família, que estão passando hoje por isso, por esses desafios, ou conosco mesmo. Terceiro, a felicidade perfeita está ligada à perfeição. Então aqui ele já diz bem claro para nós, ou seja, a felicidade perfeita não dá para ter aqui. Porque vamos lembrar rapidinho, nós estamos no mundo de provas e expiações. Então felicidade perfeita está ligada à perfeição. Isso quer dizer que felicidade perfeita não dá. Mas já falei aqui em outras oportunidades que cabe ao homem a suavizar os seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Quem disse isso são os espíritos, numa resposta a Allan Kardec na questão 920. Mas ele segue aqui dizendo: isto é, a depuração completa do espírito. Toda imperfeição, isso aqui, gente, é muito rico. Toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação de prazer. Do mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma causa de prazer e de atenuação de sofrimentos. Daí resulta que a soma da felicidade e dos sofrimentos é proporcional à soma das qualidades boas ou mais que o espírito possui. E aí? Botou a gente para pensar, né? Então, como é que a gente quer ter uma felicidade plena? Aí você pensa, relacionamento. Como é que pode ter um casamento que não tem nenhum problema? Impossível. Impossível. E não sou eu que estou falando isso. Ele acabou de dizer aqui. Você é perfeito, Thiago? Não. Você é perfeito, Fernando? Não. Então, como é que junta duas pessoas imperfeitas e a gente quer viver um mar de rosas? Não quer ter um problema, uma dificuldade. Não estou querendo dizer aqui que casamento é problema não, tá? Eu acabei de casar, inclusive. Só para deixar registrado, para dizer que eu não estou legislando, né, falando ao contrário, né? Ainda ficou registrado isso aí, ó. Mas então como que a gente quer juntar dois seres que ainda são imperfeitos e quer a perfeição? E é o que a gente quer. Porque a gente cobra do outro o tempo todo nos relacionamentos. E aí, não estou falando só de casal, mas relacionamento de amizade, relacionamento de trabalho, relacionamento na casa espírita. Ou seja, qualquer tipo de relacionamento, a gente muitas vezes quer cobrar a perfeição quando ela ainda não é uma realidade do mundo que a gente vive. Então você vê, o livro, né, esse estudo, vem nos mostrar isso. De que a gente está nessa luta. Mas a Terra é um grande espaço de plantio, de cultivo. E ela é muito generosa, né? Porque a gente tem a oportunidade de plantar e de colher, né? Mas para colher é necessário plantar, né? Porque senão não acontece. Tem uma historinha diz que passa aqui em Minas, tá? Essa história. No interior aí. Que uma pessoa estava querendo comprar umas terras e ela chegou, viu lá aquela pessoa trabalhando, aquele agricultor lá. E aí perguntou para ele, aqui nessa terra dá mandioca? O cara disse, dá não, senhor. Dá cenoura? Dá não, senhor. Dá batata? Dá não, senhor. Aí o cara falou assim, pô, mas aqui nessa terra não dá nada. Aí ele, se plantar, dá. Sabe? O problema nosso é que a gente quer colher. Ou então até quando a gente planta, mas a gente bota lá, joga uma água. Hoje, quinta, sábado. Não, mas ainda não nasceu? A gente está assim, ó, porque a gente é muito imediatista. O mundo de hoje nos convida a isso, né? A rapidez, a gente é muito acelerado. O tempo todo. Então a gente tem... E a colheita tem isso. Porque assim, o alface, algumas coisas, né? Eu fui pesquisar rapidinho para falar disso aqui, né? Porque eu não entendo de colheita. Mas assim, é rápido. Agora, vai plantar café. São anos. Você vai plantar hoje para colher daqui a alguns anos. E você tem que regar.
Você tem que cuidar, você tem que tirar as pragas. Olha só o trabalho que dá. E esse plantio da nossa vida, da nossa existência, é a mesma coisa. A gente vai lutar, a gente vai se esforçar. Tem dia que você acha que está dando tudo certo, né? Às vezes a gente vem para a casa espírita, né? Não sei se alguém já experimentou isso. Aí você começa a estar envolvido em um monte de trabalho, aí você está fazendo as coisas e tal. Aí você está conseguindo manter a paciência, você está tolerando aquela pessoa difícil, você está fingindo que não está vendo, né? Aí você fala, ó, estou voando na evolução. Daqui, acho que eu não vou nem passar por qual o próximo mundo? Regeneração. Não, regeneração. Eu vou pular o regeneração. Eu vou logo para os espíritos puros, né? Aí quando você está nessa alta aí você dá uma escorregada naquela que você vai lá embaixo. E essa escorregada é bom, porque é para a gente perceber que a gente encontra-se em processo de evolução. E por outro lado também é importante porque você precisa se perdoar, porque você ainda vai errar. Eu não estou querendo pregar um discurso aqui de que a gente deve errar continuadamente. Não é isso. Mas que no processo de evolução nós ainda erramos. Vamos comparar com a escola. Você está lá matriculado na faculdade, seja o que for. E às vezes você toma bomba numa matéria. Você precisa refazer ela. Mas isso não quer dizer que o caminho está perdido. O que aconteceu para você naquele momento ter perdido? Não ter conseguido conquistar aquela oportunidade. Sabe? Então é importante a gente ter essa visão. Mas aí vem uma coisa que é extremamente consoladora e que é a essência dessa nossa conversa da noite de hoje, que é Deus na nossa vida. E é importante a gente trazer Deus para a nossa vida, porque às vezes a gente esquece disso. E eu lembro sempre de uma palestra na época que eu assisti com os jovens lá, na época do local que eu trabalhava, daquele astronauta brasileiro, né, o Marcos Pontes. Ele falava assim, não dá para viver nesse mundo, falando isso para adolescente, tá? Sem Deus. Sabe? Então, assim, aqui eu não estou falando de religião, mas dessa conexão com esse ser maior. Sabe? Então, assim, e às vezes é importante a gente parar para perceber isso, porque nessa correria do dia a dia, nesse automatismo, às vezes a gente esquece disso. Eu há pouco tempo me parei e tenho me perguntado ainda, porque às vezes na correria eu falo assim, meu Deus, eu não orei. Eu não fiz a prece, eu já acordei. Estou atrasado. E eu não parei um minuto para agradecer, que eu podia ter morrido, ou melhor, desencarnado, dormido e não acordado mais. Então agradecer pela vida, sabe? E é muito importante essa conexão. E falando disso, eu me lembrei da história do Papa, né? Daquele filme, deixo sugestão para quem não viu o filme dos dois Papas. E num dado momento o Papa é o 16, né? O Bento XVI, quando ele passa, né? Que depois ele é sucedido pelo Francisco, eles têm um diálogo lá, num dado momento, e ele vai dizer mais ou menos assim. Ele fala assim, porque no filme, né? Ele foi lá para pedir aposentadoria. O Francisco queria, ó, ele já estava cansado já. Já está velhinho, né? Inclusive agora. Mas aí ele ficou lá conversando, e em dado momento ele pergunta para o outro assim, diz assim, mas por quê? Tudo bem que é um filme, né? A gente não sabe se foi exatamente aquilo. Mas a essência do ensinamento é importante para a gente entender isso aqui agora. E ele pergunta assim, mas por que você não quer mais? Por que você quer desistir? Você foi escolhido e tal. Ele falou assim, porque eu não ouço mais a presença de Deus. E ele fala assim, com raiva, nervoso. Ele falava que ele não ouvia mais a presença de Deus. Ou seja, ele perdeu, o representante máximo da igreja perdeu o contato. Sabe? Então que a gente não perca esse contato com Cristo. Ou melhor, com Deus. Que a gente perceba que há um ser que rege esse universo, que comanda tudo. Afinal de contas, tem alguém aqui comandando a rotação, a translação, os movimentos da Terra, mas ela está girando. Quem é que está comandando isso? É você? Somos nós? Não. É o arquiteto do universo. É Deus. E aí, é importante a gente perceber que Deus nos ama. Deus nos ama tanto, e Ele ama a todos, e isso é importante a gente lembrar, que Emmanuel vai dizer
numa das suas obras, o seguinte, abre aspas, Deus ama o verme tanto quanto o anjo que o representa junto ao verme. Olha a profundidade disso aqui que o Emmanuel está trazendo. Então ele ama o verme como ele ama você, como ele ama a todos, sabe? Então, nós somos amados por Deus, independente daquilo que nós somos, independente das nossas escolhas, mas, independente daquilo que a gente cultiva, né? Mas é muito importante a gente cultivar boas coisas. Simpatia, e aí eu faço um convite. Será que é mais fácil? O que vocês acham? Será que é mais fácil cultivar o bem ou o mal? Cultivar o bem é mais fácil. Sabe por quê? Por exemplo, simpatia. Simpatia é plantio. É você chegar, dar um sorriso, dar uma boa noite. E aí, como é que tá? Tudo bem? Ser educado. Isso é plantio. Você vai plantando. Agora, fazer um mal dá um trabalho. Como é que eu vou prejudicar ele? Eu tenho que pensar, não, eu tenho que fazer isso, ele gosta disso, vou fazer aquilo. Sabe, você tem que arquitetar todo um plano para prejudicar o outro. Né? Então, vale muito a pena a gente procurar plantar as boas sementes. Como lá a parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear, né? E que a gente possa plantar as boas sementes. Então, como eu já falei aqui, nós somos ótimos em julgar o nosso próximo, né? Mas, quando é conosco, a gente tem dificuldade. Então, tudo é plantio. E também é importante perceber que existem as fases da vida. Já perceberam que nós temos 4 estações no ano? Então não vai ser sempre que está o verãozão, não, né? Você está lá na praia, curtindo. Aí vai vir o inverno. Depois vem a primavera, o outono. Então, assim, faz parte da nossa vida experimentar as dificuldades, as situações no dia a dia, né? Mas importante que a gente não reclame tanto, né? Porque senão fica igual aquela situação, olha. Ô Tiago, eu estou te oferecendo aqui esse copo. Estou usando Tiago hoje direto, né? De água mineral, pura. E aí o Tiago diz, mas não está cheio. Né? Quantas vezes a gente age dessa forma? A gente olha o copo que está meio cheio, mas a gente não valoriza a água que nos foi dada. A gente não valoriza aquilo que a gente recebe. Tá? Então, assim, vamos reclamar menos, né? Vamos sair daquela mente viciada no erro, em tudo procurar defeito, né? Eu sei que isso não acontece com ninguém que está aqui dentro, tá? É só o pessoal que está lá fora, né? Procura defeito em tudo. Não, isso não está bom, isso não vai dar certo, não sei o quê, né? A gente mudar, porque isso tudo, é a nossa palestra aqui, é o céu e o inferno. Se a gente vive numa dinâmica de reclamar o tempo todo, de que nada está bom, que está sempre assim, que está sempre desse jeito, né? Como é que a gente quer estar em esferas superiores? Então, o inferno é algo que a gente carrega nos nossos olhos, assim como o céu. É como a gente conduz, né, as situações. Então, que a gente possa agradecer. Como diz Paulo, né? Em tudo dai graças. Sempre perceber que as coisas podiam ser piores, né? Do que elas verdadeiramente são, né? E aí, a gente está quase caminhando para o final. Eu vou botar um vídeo aqui para a gente assistir. Eu vou deixar pronto. Mas antes só do vídeo começar, né? Eu queria lembrar então o seguinte, que céu e inferno é uma opção, né? É uma opção, são escolhas, né? São escolhas que a gente faz. Você é o agricultor. E aí, o que você quer plantar no seu dia a dia, né? Você faz essa escolha desse plantio, né? Como que você quer plantar?
Como que você quer seguir? Sabe? Então isso é importante, né? A gente perceber que isso está nas nossas mãos. E a gente pode ser um agricultor semeando bem. E como que a gente pode semear o bem, por exemplo? Aí às vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho dinheiro para lá ajudar na cesta básica. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Qual é a verdadeira caridade? Isso é uma outra palestra, né? Mas qual é a verdadeira caridade que os Espíritos nos dizem? É aquela que sai de nós de forma mais desinteressada. Vou lembrar uma outra passagem do Evangelho. Viu, Ney? Hoje eu não falei do Evangelho, mas eu estou falando dele o tempo todo, embora esteja falando do céu e inferno. Olha que interessante. Óbolo da viúva, né? Tava todo mundo lá doando, aquele pessoal com bastante dinheiro, as moedas lá e tal, pá. E aí veio uma pobre viúva que deu lá uma moedinha simples. E aí o ensinamento que os Espíritos e Jesus nos traz é o seguinte: quem mais doou naquela noite foi aquela pobre viúva. Mas como assim? Se pegar aqui o montante, né? Os outros doaram muito mais. Por quê? Porque ela doou daquilo que ela não tinha. Ela era muito pobre, então ela tirou o que ela tinha para o próximo. Então, o convite é: o que a gente pode doar? O que a gente quer cultivar? Então, assim como eu brinquei com a história do agricultor, se a gente não plantar, nada vai dar. E principalmente, o que nós estamos plantando? Se eu gosto muito de, manga, por exemplo, não adianta eu plantar limão, que é bem azedo, não vai ser igual a manga, né? Então, assim, a gente escuta muito reclamações hoje em dia. Mas o que nós estamos fazendo para mudar o estado onde a gente se encontra? E eu queria, caminhando, para o encerramento, eu queria passar esse vídeo aqui. Ele, na verdade, é uma música do Alan Filho. O Alan não sou eu, tá? Deus não me agraciou com esse dom de cantar, né? A gente só fala, né? Tá bom pra caramba já falar. Mas o Alan Filho é lá do Rio de Janeiro, é um cantor muito bom, cantor espírita, né? Eu gosto sempre de trazer a arte espírita para dentro da palestra. E, na verdade, isso aqui foi uma intuição que veio hoje, inclusive, que eu não ia nem botar música aqui e tal. Aí falou assim, presente de Deus. Primeiro que a gente está comemorando aniversário, né? Assim, mais um ano de existência da casa, né? E Deus tem um presente para nós. Vamos ver o que é, né? Esse presente aí que ele fala. A letra vai passar, eu deixo o convite se vocês quiserem cantar também, tá? Todas as doenças, todo choro de lamento, um presente de Deus. Em cada sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir. Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Alegria.
todo sofrimento é um presente de Deus. Toda esperança, todo choro de lamento também é um presente de Deus. Há um ser maior a nos relembrar, fonte de tudo e de todos. Ele pode, Ele sabe, Ele está em cada um. Sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Ele é justo, Ele é bom, Ele é. Eu quis, se quiser pode ser. Eu quis finalizar, né? Vamos dizer assim, caminhar para a gente fazer o nosso fechamento dessa noite com essa música. Porque quando a gente fala de céu e inferno, a gente fala de Deus o tempo todo. Porque, como eu iniciei aqui a minha fala, céu e inferno, a justiça divina, segundo o Espiritismo, é o tema, é o título, melhor dizendo, desse livro. Então, perceber que em tudo Deus está, né? E como nessa imagem, ou como qualquer outra aqui, que mostra a manifestação de Deus na nossa vida. E como ele diz ali, ele pode, ele sabe, ele está. Então Deus sabe de todas as nossas necessidades, né? É muito importante a gente perceber isso. Mas eu queria aqui para encerrar, lembrar também que, como eu falei muito em semear, em cultivar, da gente perceber que na prática do Evangelho não dá para ser morno. Ou a gente é, ou a gente não é. E o convite de Jesus para nós há mais de 2000 anos é que a gente não seja morno, que a gente tome partido do bem, que a gente possa praticar o bem, né? E como dizia Francisco de Assis, né? Que a gente possa viver o Evangelho, pregar através das atitudes, das ações e, quando necessário, falar. Tem uma frase do Francisco de Assis que é assim, né? Ou seja, leve o Evangelho através das ações. Quando necessário, fale. Hoje, a gente ainda precisa disso aqui. Eu vim aqui falar. Ser um instrumento. A gente é só um instrumento aqui, nessa noite, né? Mas dia chegará que a gente não vai precisar mais disso. A palavra de ordem hoje no mundo empresarial é proatividade. Eu quero alguém proativo, né? Tem até na descrição, às vezes, do cargo. Então, que nós possamos ser proativos na nossa existência. Que a gente saia da posição, não importa onde está, e vá ao encontro de mudar, de transformar. E aí eu lembro de Zaqueu. Zaqueu não estava satisfeito com a vida dele. Ele foi lá, subiu na árvore, teve contato com Cristo, ou seja, ele foi proativo. Ele tinha tudo, mas ele estava insatisfeito. Ele falou, essa vida não está boa não. Estou cheio de dinheiro, tenho uma casa enorme, maravilhosa. Mas não estava satisfeito, porque o dinheiro a gente sabe que não é 100%, né? Não é garantia. Ele ajuda bastante, né? Vai falar isso para quem está no vermelho. O dinheiro não é nada, né? Não vamos ser hipócritas. Mas ele não é tudo. Ele não é a garantia da nossa felicidade. A pessoa pode dizer assim, ele tem 90%. Mas esses 10% que o dinheiro não dá, hipoteticamente está nesses 10%, faz muita falta. Faz Zaqueu sair da condição dele, subir numa árvore, ter proatividade, porque ele queria mudar. Então o meu convite para todos nós, para encerrar aqui a nossa fala, é que a gente seja proativo. Que a gente saia da posição que a gente se encontra para buscar esse simbólico céu que a gente tanto almeja. O que te dá paz? O que nos dá paz? Várias coisas podem nos dar paz,
Mas uma coisa que eu acredito que vocês concordem comigo, que nos dá paz, é sensação de dever cumprido. Não é tão bom quando você consegue fazer alguma coisa, seja ela qual for. Não estou dizendo caridade só não. Até no seu trabalho, dentro da sua casa, enfim. E você fez lá aquilo ali, você se sentiu bem fazendo aquela coisa. Então, o que nos dá paz é o sentimento desse dever cumprido. E aí o convite é, eu quero mudar? Mudar dá trabalho. Não é fácil. É muito difícil. Mas mudar também é libertador. Uma vez eu vi uma frase dessas dos psicólogos, enfim, né? Falando sobre a zona de conforto, né? Que fala-se muito hoje também. A zona de conforto é um lugar maravilhoso, mas não acontece nada de extraordinário lá. A gente fica parado ali. É bom, né? De vez em quando a gente precisa, né? Deitar naquele sofazão lá, ficar sem fazer nada e tal. Mas chega uma hora que a gente precisa levantar. A doutrina espírita nos convida ao progresso, à evolução. Então, céu ou inferno, para onde iremos? Nós já estamos nele, aqui e agora. Céu e inferno são estados íntimos, são estados de alma. O meu desejo para vocês e para mim é que a gente possa cultivar os bons sentimentos e que a gente trilhe uma caminhada, uma jornada onde a gente possa, ao final do dia da nossa existência, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e dizer assim: Deus, hoje o meu dia foi um céu. Obrigado pela atenção de vocês. Excelente noite.